Abre aí sua Bíblia. Eu prometo que hoje vou pregar rapidinho. Pareceu sincero esse. Está na tela, então vamos ler junto. Eu conto até 3, para você ler o versículo 8. Quando o versículo 9 aparecer, eu não conto mais e você já segue lendo. Amém? Combinado assim? Você está aí? Joia. 1, 2, 3, vai. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Eu conheço a tribulação pela qual você está passando. Escuta Deus falando para você. Escuta. Eu conheço a tribulação pela qual você está passando. Sua pobreza, embora você seja rico, e a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo isto sim sinagoga de Satanás. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. Esse texto fala de uma coisa que o Novo Testamento faz referência muitas vezes, mas que a gente não gosta de pensar. A gente não gosta de pensar que é bíblica a ideia de passar por tribulação e passar por provação. No texto da epístola de Jesus, ou a carta de Jesus para Esmirna, a ideia geral é que a igreja estava passando por um período de tribulação. E Jesus manda a carta para a igreja para falar para ela sobre a tribulação que ela está vivendo. E por que a igreja precisava entender sobre a tribulação que ela estava vivendo? É que no geral, quando nós estamos atribulados, a nossa fé entra em colapso e a gente fica confuso. E aí Jesus escreve para a igreja para dizer para ela: ei, eu estou aqui, eu estou sabendo, eu sei o que você está passando. E aí, quando Jesus fala para a igreja, ele enumera algumas áreas que talvez tenha a ver com você. Talvez o que Jesus fala sobre tribulação aqui seja o que você está vivendo. Jesus diz no versículo 9: eu conheço a sua tribulação. E aí ele enumera, número 1, você está passando por pobreza, mas você é rico. Jesus está falando que uma das áreas em que a gente pode ser atacado é na área financeira. E Jesus está dizendo que
embora você passe por um tempo de aperto, de dívida, de pressão psicológica por causa da vida financeira, a verdade sobre você é que você é rico e que durante o tempo da tribulação, por causa da vida financeira, você não pode permitir que a circunstância, a dificuldade financeira te convença que você não é uma pessoa próspera, que você não é uma pessoa rica. Irmãos, a perspectiva de Deus é que a gente precisa manter a fé na verdade sobre a gente, quando todas as circunstâncias dizem que aquela verdade não é verdade. Eu não me canso de falar sobre a cena do menino, o garoto Davi, descendo para enfrentar o Golias no vale. Todo mundo sabe que aquela guerra está perdida para o Davi, menos o Davi. O Davi não sabe disso. O Davi acredita sinceramente que o gigante vai cair. E sabe o que aconteceu? O gigante caiu. Mas o gigante não caiu porque o Davi chegou lá e foi bom o bastante para acertar a testa dele. Quando o Davi decide descer para o vale, o gigante já tinha caído. Porque a questão é, o que a circunstância está dizendo não vai dar a minha fé. A circunstância estava dizendo para Davi que ele não tinha chance nenhuma. Ainda assim ele foi lá e derrubou o gigante. Jesus está falando para a igreja assim: você está vivendo pobreza, mas você é rico. Toque em alguém perto de você e diga para ele assim: você é rico, mesmo quando estiver vivendo em pobreza. Fala para ele assim: se firme naquilo que você é, e não naquilo que está vendo na circunstância. Depois que Jesus fala sobre pobreza, tem um outro assunto que estava causando a tribulação do povo. No mesmo versículo 9, ele nomeia como tribulação a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo isso sim sinagoga de Satanás. Depois dos problemas financeiros, parece que o próximo na lista, a próxima tribulação que mexe com a cabeça da gente na lista, é ataques gratuitos à nossa autoimagem, principalmente vindo de gente que a gente não esperava. Parece que a gente sofre mais quando falta dinheiro, mas parece que logo depois da falta de bens e de poder aquisitivo para o básico da vida, parece que o que mais faz a gente sofrer é quando a gente é atacado na nossa imagem, em quem a gente é, principalmente quando a gente é atacado por gente que nós imaginávamos que elas não tinham o direito de nos atacar. Sabe, quando a gente é atacado por alguém que é inimigo mesmo, é do outro lado da força, e tá tudo bem, a gente fala assim: tá atacando, mas olha só quem é. Mas quando a gente é atacado por gente que a gente pensa assim: não, de fulano eu não esperava, a dor é maior. Mas essa igreja está acumulando. Ela está sofrendo um ataque na área financeira, ao mesmo tempo ela está sofrendo um ataque de calúnia, difamação, acusação, e vindo de gente que ela não esperava, que ela acha que dali nunca viria ataque. Quando o texto diz que quem está falando mal, quem está blasfemando, quem está caluniando, são aqueles que são da sinagoga de Satanás. Sinagoga era lugar de crente, não de Satanás. Sinagoga era como se fosse o templo deles naquela época. Era o lugar de reunião de gente crente. Só que era a sinagoga de Satanás, ou seja, o ataque estava vindo de gente inesperada. Isso na sequência, no versículo 10, está escrito assim: não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Sofrer coisas implica circunstância dando errado. Circunstância dando errado fala daquela sensação de tensão, de peso, de ansiedade, de angústia, porque
você tinha 10 coisas urgentes e importantes para resolver na semana. Você lutou a semana inteira, chegou no final da semana exausto, e das 10 coisas que você tinha para resolver, agora você ainda tem 15. Você não resolveu nada, e quanto mais você luta para resolver, mais as coisas complicam, e você chega no final da semana muito pior. As finanças estão dando ruim, as pessoas estão vivendo uma onda de gostar de falar mal e de sujar meu nome, de atacar minha imagem, e para piorar, a sensação é que fizeram urucubaca e nada dá certo, tudo que põe a mão dá ruim. Essas são as 3 áreas que Jesus nomeia para essa igreja, para dizer para ela assim: eu conheço a tribulação que você está passando. Jesus está dizendo assim: eu sei que você é rico, mas está vivendo como pobre. Eu sei que você tem um bom nome, mas o seu bom nome está sendo atacado. Eu sei que você é uma pessoa ativa, proativa, que faz as coisas funcionarem e resolve, mas você não está conseguindo resolver nada, está tudo dando errado. E por que o Espírito Santo trouxe essa palavra para nós hoje? Para dizer para a gente que isso acontece com todo mundo de vez em quando. De vez em quando, qualquer crente passa por um aperto desse. E aí tem algumas coisas que são extremamente importantes para a gente vencer isso. A primeira delas aparece na apresentação de Jesus. Versículo 8, Jesus se apresenta dizendo assim: ao anjo da igreja de Esmirna escreve: estas coisas diz aquele que é o primeiro e o último, aquele que esteve morto, mas tornou a viver. A forma como Jesus se apresenta para a igreja é a solução do problema da igreja. Jesus escreveu 7 cartas para 7 igrejas. A carta a Esmirna é a segunda, a carta de Éfeso é a primeira. E para cada carta, quando Jesus coloca a apresentação dele na carta, como ele se apresenta, ele está dizendo: eu sou a solução para o seu problema. Depois ele conta os problemas que a igreja está vivendo, mas a solução está nele. Toca em alguém perto de você e diga assim: Jesus é a solução para todos os seus problemas. E o que Jesus quer dizer quando ele diz: eu sou o primeiro e o último? O que ele quer dizer quando ele diz: eu sou aquele que estive morto e tornei a viver? Ele está dizendo: eu estou explicando o seu problema e estou trazendo uma solução para ela. Porque essas duas coisas, irmãos, resolve a gente. Sabe, quando você está passando por uma tribulação, tem 2 coisas que te atormentam. A primeira delas é não entender o que está acontecendo. Às vezes, as pessoas chorando na minha frente, quando estão passando por tribulações sérias, elas dizem para mim assim: pastor, eu só queria entender. Eu não queria nem que resolvesse não. Eu só queria entender o que está acontecendo. E Jesus faz as 2 coisas. Primeiro ele explica. Ele diz: eu vou te explicar o que está acontecendo. Sabe por que está acontecendo? Porque eu sou o primeiro e o último. De que forma isso explica? Jesus falou isso outras vezes. Capítulo 1 de Apocalipse, por exemplo, Jesus disse: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Agora ele está se apresentando do mesmo jeito: eu sou o primeiro e o último. O que Jesus quer dizer quando ele diz: eu sou o alfa e o ômega? Ele está dizendo que o Deus soberano, o Todo-Poderoso, na sua soberania que ninguém se mete, ele decidiu uma coisa: os seres humanos vão ter livre-arbítrio, e eles vão fazer escolhas, e vão pagar por elas, e eu não vou me meter nas escolhas dele. Quando Jesus diz:
eu sou o alfa e o ômega, eu sou o começo e o fim, ele está dizendo que no alfabeto não tem só o alfa e o ômega, tem um monte de letras depois do alfa e antes do ômega. Essas letras são o curso da sua vida. Deus te dá o começo. Não foi você que começou a sua vida. Não, pastor, quem começou minha vida foi meus pais. Não, não foi, foi Deus. Deus escolheu seus pais. Deus escolheu o espermatozoide que ia fecundar o óvulo X. E assim Deus escolhe você. E te chama pelo nome antes que houvesse mundo. Deus decidiu o seu começo. Não foi você que decidiu, foi Ele. Mas Deus também não te deixa decidir seu final. Desculpa te contar essa parte. A primeira parte até que é legal saber que Deus escolheu o meu começo. Mas Ele também escolheu o final. Você não decide o dia que você vai partir. No dia de você partir, você vai partir. Porque Deus controla o seu alfa e Deus controla o seu ômega. Jesus disse que ninguém, por mais ansioso que esteja, por mais proativo que seja, por mais resolvedor de problema que seja, ele não pode acrescentar um côvado, um passo ao curso de sua vida. No lugar onde o indivíduo tem que cair, ele não vai andar nem mais um passo, ele vai cair ali, porque chegou a hora dele, ele vai cair naquele momento, porque não é ele que define, tem um poder superior definindo o último dia dele. E aí Jesus diz: eu sou o primeiro e o último. Eu sou o alfa e o ômega, mas eu não me meto com o meio. No meio, você faz escolhas e responde por elas. Então a primeira coisa que Jesus está falando sobre a tribulação que está acontecendo na vida da gente, é que escolhas foram feitas. E irmãos, sabe o que complica? É que o que trouxe tribulação para a gente, nem sempre foi escolha exatamente nossa. Você sabe que os pais, os avós, fazem escolhas que trazem tribulação para a nossa vida? Sim. Êxodo 20 diz que até a terceira e quarta geração sofre influência de escolhas da gente. Mas é muito pior do que isso. O prefeito da cidade faz escolhas que só porque eu moro na cidade a escolha dele me afeta. Às vezes, o meu vizinho faz escolhas que por causa das escolhas dele eu sou afetado. E sabe o que Deus disse? Ele vai respeitar todas as escolhas, porque Ele é o alfa e o ômega. O meio é com a gente. No meio, a gente escolhe e paga a conta das escolhas. Deixa eu te contar uma coisa. Deus não está cobrando nada de ninguém no meio. Toda cobrança vai vir no final. Toda prestação de contas vai vir no final. Durante o meio, o que acontece é você fazendo escolhas e pagando a conta das escolhas que fez. Você respeitando princípios e sendo abençoado pelos princípios que você respeitou. Você quebrando o princípio e sendo quebrado pelos princípios que você quebrou. É o meio. E Jesus está dizendo: a tribulação chegou aí, meu filho. Tem escolhas que foram feitas. Com isso, Jesus está te dando a explicação. Ele está dizendo: toda a tribulação que você vive está ligado a escolhas que foram feitas. Às vezes sua, às vezes de outras pessoas. Mas fica tranquilo, Jesus não só deu uma explicação para o seu problema, Ele também deu uma solução. A solução é: eu sou aquele que estive morto, mas tornei a viver. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu coloquei à sua disposição para enfrentar as tribulações da vida dois poderes: o poder da minha morte e o poder da minha ressurreição. Sabe, não importa o tamanho do seu problema, Jesus morreu na cruz para pagar a conta do erro que você cometeu. E você pode reivindicar a morte de Jesus para cancelar seja lá o que for que as trevas estão cobrando de você, porque Jesus morreu por você. Pastor, eu estou pagando uma conta porque o meu pai se envolveu com feitiçaria e deixou uma herança feiticeira na minha cabeça, e agora isso está me fazendo mal. Jesus morreu por você para cancelar isso. Pastor, na minha juventude eu cometi um pecado que foi uma coisa tão séria, tão terrível,
errada, que agora eu estou pagando uma conta enorme. Jesus morreu na cruz para pagar essa conta para você. Mas não é só isso. Jesus não morreu apenas por você, Jesus também ressuscitou por você e colocou à sua disposição vida, força, milagre, sobrenaturalidade para te fazer vencer. Então, a questão que Jesus está colocando para a igreja é que você não precisa ficar procurando culpados, porque não vai adiantar nada. Você tem soluções em mim, você tem resposta em mim. Depois do versículo 1, quando Jesus explica para a igreja de Esmirna o que está acontecendo e apresenta para a igreja uma solução, uma resposta, Jesus ajuda a igreja a entender no versículo 10 que Deus nunca é o responsável pelo mal que acontece na sua vida. No versículo 10 ele diz assim: eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova, e passem por uma tribulação de 10 dias. Sabe, quando Jesus bota o diabo na conversa, ele está dizendo uma coisa importante para mim e para você. Ele está dizendo assim: filho, filha, o mal que te atingiu não veio de Deus, veio do diabo. Todo mal que chega em você não é Deus, é o diabo. Ah, pastor, mas às vezes o mal que chega na gente quebra a gente e faz a gente se converter. É porque Deus faz até o diabo trabalhar. Não é obra de Deus. O mal no mundo é obra de Satanás. Mas sabe o que é legal dessa afirmação do versículo 10? É que o versículo 10 diz assim: você está atribulado, está passando por um tempo de aperto, então entende isso, quem trouxe a tribulação, e como Jesus afirma ali, na área financeira, no ataque à sua identidade, na falta de prosperidade nas circunstâncias, tudo dando errado ao mesmo tempo, esse ataque todo é ataque do diabo. Mas está escrito assim, ó: o diabo vai trazer uma tribulação de 10 dias para você. O número 10 é muito importante nesse texto, porque o livro do Apocalipse é um livro de simbologias. E o número 10, nessa simbologia do mundo espiritual, significa o número exato, nem mais nem menos, nem uma gota mais, nem uma gota menos. Sabe, o número 10 aparece várias vezes na Bíblia com essa mesma conotação. Por exemplo, quando o povo da igreja primitiva teve que esperar pela unção do Espírito Santo, eles esperaram 10 dias. Porque Deus estava dizendo para a gente: às vezes você vai ter que esperar, mas eu não vou deixar você esperar nem um segundo a mais. Vai ser só o exato necessário. Ou seja, o que Deus está dizendo quando Ele diz: o diabo ganhou direito de atacar você, de atacar sua casa, de atacar suas finanças, de atacar sua imagem, de atacar sua identidade, de atacar suas circunstâncias. O diabo ganhou direito, mas escuta uma coisa: o diabo não está solto, o diabo não está livre, ele tem que respeitar regras. E sabe qual é a regra? Ele só pode fazer o exato permitido. Sabe, uma das coisas que vejo muito claramente no livro de Jó é que cada vez que o diabo consegue uma legalidade contra Jó, Deus fala assim: então tá, você conseguiu a legalidade, vai, mas vai só até aqui. Quando o texto diz que o diabo vai produzir uma tribulação de 10 dias, ele está falando, ele não pode produzir nenhuma gota a mais dos 10, é só os 10. Ou seja, se você confiar em Deus e aguentar firme, isso vai passar. Toca em alguém perto de você e fala para ele assim: se você segurar em Jesus e aguentar firme, isso vai passar. Fala com um tom de consolo para ele assim: isso vai passar. No texto inteiro da carta,
você procura e você não vê nenhum erro da igreja de Esmirna, o que é estranho. Por que é estranho que não tenha nenhum erro de Esmirna? É estranho que não tenha nenhum erro de Esmirna, porque são 7 cartas, e em todas as cartas, Jesus apontou aonde é que a igreja estava errando. E o povo de Esmirna são gente igual a todos os outros. Então, com certeza, eles estavam cometendo algum erro. E aí a pergunta é: por que Jesus não apontou os erros de Esmirna? A razão é porque Jesus está falando da tribulação que eles viveram. A razão é porque Jesus está ensinando para eles como é que vence a tribulação. E sabe uma das coisas que não é útil para a gente vencer durante a tribulação? Ficar se martirizando pelo erro que a gente cometeu. Sabe, algumas vezes, algumas pessoas estão no meio de uma guerra enorme, e elas perguntam para mim assim: pastor, aonde foi que eu errei? E aí eu falo para elas assim: a lista é enorme. Deixa eu te contar uma coisa: toda vez que você fizer a pergunta, onde foi que eu errei, a lista é enorme. Por que eu sei disso? Porque você é humano. Então, faz um favor para você, quando você estiver no meio da tribulação, não faz essa pergunta não. Por 2 razões. Número 1, fazer essa pergunta e ficar se martirizando pelos erros que você cometeu no caminho, não vai mudar em nada. Sua resposta não está aí. Sua resposta está em Deus. Número 2, quando você se martiriza pelos erros cometidos, você enfraquece sua fé. Sim, você precisa confessar seus pecados, se arrepender, pedir perdão para Deus e resolver sua vida de pecado, claro que precisa, mas por favor, não atrele isso à tribulação que você está vivendo, porque ao atrelar, você vai ficar preso no loop infinito de: eu podia fazer isso diferente, para que não acontecesse o que eu estou vivendo, mas eu não posso voltar ao passado. Então lá continua problemático, e eu continuo com um problema aqui, e lá tem um problema, e aqui tem um problema. Você não sai disso nunca, e a sua mente te faz ficar sem dormir, porque você passa a noite toda pensando num problema que não tem solução, e você pensa nele e gira até o final. Quando chega no final, a solução é: não tem solução. Mas você não aceita isso, começa a pensar tudo de novo, e você vai girando, girando numa roda infinita de pensar problema e não resolve. Jesus não falou dos erros de Esmirna, mas tinha. E sabe como eu sei que tinha? Porque Jesus falou: eu sou o alfa e o ômega para eles. Ou seja, ele está dizendo: sabe por que você está passando isso? Porque escolhas foram feitas que te levaram onde você está. Mas Jesus não apontou nada, sabe por quê? Porque apontar não vai resolver. Quando a gente está na tribulação, irmãos, o que resolve é a gente entender que está numa guerra contra as trevas, e a gente buscar em Jesus o sacrifício da cruz, o poder da ressurreição, buscar ajuda de gente que vai orar com a gente, enfrentar o problema, segurar a onda e esperar os 10 dias passarem. Os 10 dias vão passar, e se você se agarrar com Deus, no final deles, a tribulação vai acabar, e as coisas vão andar. Mas tem uma última coisa, e eu já vou terminar. Tem uma última coisa que eu quero te mostrar no texto, que está no final do versículo 10 e no versículo 11, que diz assim: seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. E o versículo 11: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Sabe qual é a ferramenta final que Jesus dá para a gente vencer a hora da tribulação? E registra isso: a hora da tribulação tem o momento de começar e tem o momento de terminar. Diga assim: Senhor, faz esse tempo acabar logo.
Fala assim: Senhor, eu estou precisando ficar livre dessa tribulação. Diga assim: Senhor, eu estou a ponto de não aguentar mais. Me socorre, Senhor. Jesus está falando que a tribulação, ela vai durar 10 dias, nem mais nem menos. Número 10 é o número simbólico, é o número de não vai ser nada a mais do exato necessário. Mas ele fecha dizendo assim: quando você estiver na tribulação, lembra que tem uma coisa importante, que é: eu vou te dar a coroa da vida, que é: você não vai passar pelo dano da segunda morte. Do que Jesus está falando? Ele está falando que uma das ferramentas poderosas para sustentar a gente enquanto a gente está passando pela tribulação, uma das ferramentas gloriosas de Deus, é a ferramenta de pensar na eternidade, no depois da morte. Por quê? Porque o dia da tribulação, ele nos aprisiona num pensamento de que parece que a gente está vivendo uma vida na terra que vai durar para sempre, e que a nossa responsabilidade na vida é ser feliz, porque nós vamos viver aqui embaixo para todo sempre, e a gente tem que ser feliz aqui. E quanto mais você pensa que tem que ser feliz aqui, mais angustiante fica a sua tribulação, porque a sua pergunta, quando você só sofre, é: para que eu nasci? Se eu vim no mundo para ser feliz, não estou conseguindo ser feliz, a vida está girando, só está piorando, eu vim fazer o que aqui? E é essa hora que você se lembrar que você está redondamente enganado. Você não vai viver para sempre. A verdade, você está bem perto do dia da sua morte. Desculpa te contar isso, ninguém quer saber isso, mas eu tenho que te contar. O dia da sua morte está chegando, e está por aí já. E você não veio nesse mundo para ser feliz, você veio nesse mundo para cumprir uma missão. Sabe, tem gente que vem no mundo, cumpre a missão e vai embora com 5 anos de idade. Por quê? Porque o que ele veio fazer nesse mundo já está feito, ele vai embora. Tem gente que vai embora com 18 anos. Tem gente que vai com 101, igual minha avó. Porque umas pessoas mais devagar, demora muito tempo para cumprir a missão, né? Não vai fazer sua missão devagar só para ficar mais tempo, viu? Já sei que tem gente aí tendo as ideias, já pensando. Passou, então quem for mais lento vai demorar mais. Mas o ponto que eu quero chegar é que quando você cai na real, que você não pertence a esse mundo, você é um ser espiritual, criado por um ser espiritual, e você veio a este mundo só para cumprir uma missão. E quando você sair dessa vida, vai ter uma prestação de contas, e a sua verdadeira vida vai começar. Pastor, para que esse pensamento serve? Para me ajudar na hora da minha tribulação. A sua tribulação pede 50% do poder de te angustiar quando você pensa que está perto da sua morte e que o seu dia de ser consolado e de viver de verdade está chegando. Sabe como eu me consolo e como eu consolo a minha família em tempos de tribulação? Eu falo para eles assim: relaxa, Jesus vai voltar hoje e tudo isso acaba. Aí, se Jesus não voltar hoje, amanhã eu falo de novo: fica tranquilo que Jesus vai voltar hoje e tudo isso vai passar. E se Jesus não voltar amanhã, depois de amanhã, eu vou falar assim: relaxa que Jesus vai voltar hoje e tudo isso vai passar. Aí, a gente vive um dia de cada vez, e o peso é só o de hoje. Você não gasta a energia do peso de uma vida inteira, porque sabe o que angustia, irmãos? No dia da tribulação, a angústia maior é a angústia de: esse troço não vai acabar não. A angústia maior é a sensação horrível de que parece que isso não acaba, e aí você vive
um dia, 2 dias, 3 dias, uma semana, um mês, 6 meses, e começa a angustiar, perguntando, não vai acabar não? Deixa eu te contar, primeiro, vai acabar, com certeza vai, mas segundo, muito mais do que isso, Deus preparou uma coisa muito maravilhosa para você, quando essa vida terminar. Essa vida é de fato uma vida de provação. A gente está nesse mundo para se provar, mas tem algo depois. Isso, lembrar que Deus planejou um futuro para você, que Deus planejou uma eternidade para você, vai te dar graça para segurar a onda e ficar firme, esperando que os 10 dias acabem e essa tribulação passe.